E aí, torcida vascaína? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Vasco. Antes de mergulharmos nas atualizações, não se esqueçam de dar aquela moral inscrevendo-se no canal e curtindo o vídeo, porque juntos somos mais fortes no apoio ao nosso time do coração. Cauã Barros, um dos principais destaques do Vasco da Gama desde o seu retorno ao time, não estará presente no confronto contra o Palmeiras, marcado para esta quarta-feira, às 19 horas, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jovem volante recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória da equipe carioca sobre o Cruzeiro, o que significa que ele terá que cumprir suspensão automática e ficará de fora do embate importante contra o time paulista. A ausência de Cauã representa uma perda significativa para o técnico Fernando Diniz, que terá que lidar com um dos pilares do time fora de combate em uma partida decisiva para as pretensões do Vasco na competição. Com a saída de Cauã do time titular, o treinador vascaíno tem algumas alternativas para suprir a lacuna deixada no meio de campo. A principal opção seria o retorno de Tietê, que se recuperou recentemente de um problema muscular e participou dos treinamentos ao longo da semana. No entanto, a situação do jogador ainda está envolta em incertezas. Tietê não foi relacionado para o duelo contra o Santos, neste sábado, 27, o que levanta dúvidas sobre sua plena recuperação e se ele está fisicamente pronto para atuar em um jogo tão importante quanto o do Palmeiras. Mesmo que esteja disponível, a questão de seu ritmo de jogo e de como se encaixaria no esquema tático de Diniz permanece uma incógnita. Além da possibilidade de Tietê, o treinador do Vasco também pode optar por uma mudança de função para Nuno Moreira. O atacante, que já demonstrou grande versatilidade ao longo da temporada, poderia ser recuado para atuar como um volante mais defensivo, cobrindo a ausência de Cauã no meio de campo. Essa alternativa daria a Diniz mais opções para manter o equilíbrio entre defesa e ataque, já que Nuno tem características de versatilidade e boa movimentação. Se essa opção for escolhida, um dos atacantes suplentes poderia ser chamado para completar o trio ofensivo ao lado de Ryan e Vegetti, garantindo que o time não perca poder de fogo durante o jogo. A situação se torna ainda mais desafiadora para o Vasco, que encara um Palmeiras em grande fase e com um elenco muito forte, principalmente jogando em casa. A equipe paulista é conhecida por sua solidez defensiva e seu poder ofensivo, o que torna o confronto ainda mais difícil para os cariocas. A ausência de Cauã adiciona mais uma camada de complexidade ao cenário, já que o time vascaíno precisará ser criativo e eficaz em sua estratégia para minimizar a perda de um dos seus principais jogadores. Fernando Diniz terá que explorar ao máximo suas alternativas e tentar encontrar a melhor forma de neutralizar o potencial do Palmeiras, mantendo o equilíbrio necessário para sair com um bom resultado. Apesar dos desafios, o Vasco da Gama segue focado e determinado na luta por pontos cruciais na Série A. A equipe está em uma situação delicada na tabela e precisa de resultados positivos para se afastar da parte inferior e garantir sua permanência na elite do futebol brasileiro. Mesmo sem Cauã, o time confia em seu elenco e no trabalho de Diniz para superar os obstáculos e enfrentar o Palmeiras de igual para igual. A expectativa para o duelo é grande, com a certeza de que será uma partida intensa e de muito esforço para o Vasco, que espera sair de São Paulo com um resultado que ajude a dar mais confiança para os próximos desafios na competição. O Vasco da Gama atravessa um momento decisivo, e o que antes parecia ser uma retomada de sua identidade futebolística agora se dissolve em uma realidade amarga. O bom futebol que a equipe apresentava, com jogos vibrantes e esperanças renovadas, deu lugar a uma sucessão de erros táticos e desfalques que enfraqueceram o time. A confiança construída ao longo da temporada começa a ruir, e o que antes parecia um time bem ajustado, com uma proposta de jogo clara, agora se vê à deriva, incapaz de sustentar qualquer tipo de pressão no campeonato. O encanto da torcida, que sempre acreditou no potencial da equipe, começa a dar lugar ao desencanto. O time, que há pouco tempo parecia ser capaz de lutar com força pela parte superior da tabela, agora se vê em uma disputa inglória para manter sua relevância na elite do futebol brasileiro. O cenário atual é desolador para aqueles que esperavam que o clube pudesse renascer das cinzas, como tantas vezes fez em sua história. O bom futebol, que antes era marca registrada e motivo de orgulho para os torcedores, está morrendo lentamente. O time já não se impõe como antes, e as soluções parecem cada vez mais escassas. As alternativas que são tentadas para dar novo gás à equipe se mostram ineficazes, e o que se vê é uma falta de criatividade, de espírito de luta e de organização dentro de campo. A crise parece ir além das simples questões táticas, é uma crise de identidade, onde o time parece perdido, sem saber qual futebol deseja apresentar. A morte do bom futebol do Vasco é a morte de um sonho de recuperação que, a cada rodada, vai ficando mais distante, e os torcedores, mais uma vez, se veem às voltas com a frustração de ver um gigante tropeçar em sua própria história. O declínio do bom futebol do Vasco não é apenas uma questão de falta de resultados, mas de uma perda de essência que sempre foi característica do clube. O time, que em outras épocas era sinônimo de ousadia e luta, parece agora ser uma sombra de si mesmo.
O estilo de jogo vibrante, com um meio de campo que marcava presença e uma ofensiva que incomodava os adversários, desapareceu, dando lugar a um futebol apático, sem inspiração. O Vasco se tornou uma equipe previsível, sem aquele brilho no olhar que caracteriza os grandes momentos. O que antes era paixão e entrega em campo, agora é um time que parece tatear o jogo, sem saber exatamente qual direção seguir. A torcida, que sempre se manteve fiel, agora enfrenta uma sensação de impotência diante da crise que assola o time. A frustração é palpável, pois os vascaínos não apenas esperam vitórias, mas anseiam por um futebol que os faça acreditar novamente no potencial do clube. O bom futebol, que foi a alma de tantas conquistas e momentos históricos, agora é um sonho distante. O time se afasta de sua tradição de superação e começa a ser engolido por uma rotina de derrotas e mais atuações. A morte desse futebol vibrante é mais do que uma decadência técnica, é um golpe profundo na alma de um clube que já foi sinônimo de grandes feitos e que agora luta para manter sua identidade viva em meio a tantas adversidades. Vamos juntos nessa jornada! Antes de seguirmos em frente, peço que curtam e se cliquem no sininho do canal para não perderem nenhuma revelação exclusiva sobre o Vasco. Sem mais delongas, continuemos. E você, torcedor do Vasco, o que pensa sobre tudo isso? Como vê o declínio do bom futebol que tanto caracterizou o seu time? Será que o Vasco ainda é capaz de reencontrar a sua identidade e resgatar a energia que já foi sua marca registrada, ou estamos testemunhando o fim de uma era de glórias e grandes feitos? O que aconteceu com aquela garra que fazia qualquer adversário temer o Cruz-Maltino? O que mudou para que o clube se visse nessa situação de falta de inspiração e resultados? Agora, mais do que nunca, é o momento de refletir: será que o Vasco ainda tem força para se reerguer, ou estamos diante de um ciclo que já não tem mais volta? Será que os torcedores ainda acreditam que é possível reverter esse cenário? Ou a dor de ver o time perder a sua essência se tornou tão profunda que a esperança deu lugar ao desencanto? O que falta para que o clube se reencontre em campo? Será uma questão de reforços? De uma mudança tática? Ou a crise vai além, atingindo os pilares mais internos e essenciais do clube, como sua filosofia de jogo e seu espírito coletivo? Estamos diante de um momento crítico, e só a torcida pode, de fato, responder com a paixão que sempre marcou sua história. E você, vascaíno, o que está disposto a fazer para que esse futebol, que antes fazia seus olhos brilhar, volte a existir? O que está faltando para que o time recupere a sua força? O que mais precisa acontecer para que o Vasco da Gama, a verdadeira gigante da colina, se erga novamente e volte a ser o time que encheu de orgulho os corações de milhões de torcedores? O que mais precisa acontecer para que a torcida vascaína, com todo o seu amor e tradição, veja o bom futebol renascer? Compartilhe sua opinião e junte-se a essa reflexão, porque, mais do que nunca, o destino do Vasco está nas mãos de quem mais entende do assunto, você. Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Vasco. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Vasco. Até o próximo vídeo.